vamos lá, vamos resolver a questão 142, caderno amarelo do Enem 2023. Se você é novo no canal Matemática para Crescer, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final, deixa seu like. Se porventura você veio aqui para verificar o gabarito, verificar se o que foi feito aqui vai bater com o que você marcou, beleza. Adianta o vídeo, vai até a parte que te interessa e verifica se você acertou ou não. Se por algum motivo você tiver acertado, parabéns. Né? Se tiver com a correção parecida com a minha, parabéns. E se você gostou do vídeo, se por um acaso estiver diferente, você volta um pouco o vídeo e tenta entender o porquê disso. Tá? Das duas formas, quando você terminar de assistir, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Vamos lá. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo como medida da hipotenusa, tendo A como medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como representado na figura. Observe que essa construção assegura, pelo Teorema de Pitágoras, que a área C1 é igual à área C2 mais a área C3. Descer um pouquinho aqui. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram-me pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas conforme indicado na figura. Meia pizza do professor de matemática, meia pizza do amigo 1, meia pizza do amigo 2. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza era maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas, pois... Então, primeiro vamos entender uma coisa aqui que a gente precisa falar. Esse ângulo alfa, se você tem uma circunferência, ele seria aqui um ângulo inscrito em uma circunferência. Deixa eu desenhar a circunferência aqui. Então, quando você tem uma circunferência, né, e você tem uma linha ligando, né, esse segmento aqui, esse ângulo alfa, se ele está tocando aqui a circunferência, e isso acontece nas duas figuras, se você observar, esse ângulo alfa está inscrito nessa circunferência, a alfa está aqui, certo? Ele vai ser metade, vou chamar esse ponto aqui de A, e esse ponto aqui de B. Esse ângulo alfa vai ser metade do arco AB, certo? Metade do arco AB. Então, se o arco AB ele vale, vamos chutar aqui, se ele vale 90 graus, né? Se AB vale 90 graus, dividido por 2, então o alfa seria igual a 45. Tá? Então, toda vez que você tem um ângulo nessa configuração aqui, ele está inscrito na circunferência, tocando ela aqui, ele vale metade do arco que tem lá fora. Aproveitando a situação que ele diz o seguinte, ele diz que esse arco aqui forma, aqui no meio, essa linha que você tem aqui no meio, é o diâmetro da circunferência, é o diâmetro desse círculo. Se é o diâmetro desse círculo, então aqui você tem no ângulo central 180 graus. Ok? 180 graus. Se você tem nesse ângulo central 180 graus, o arco AB
é igual a 180 graus. A medida do arco entre o A e o B é igual ao ângulo central, 180 graus. Ok? Beleza? Se isso é verdade, então o alfa vai ser 180 dividido por 2. O alfa vale 90 graus. Ok? Então, o que acontece aqui? Se você tem essa linha aqui, que liga diretamente, o segmento que liga diretamente os pontos A e B, e ela corresponde ao diâmetro da circunferência, obrigatoriamente, ali, o arco AB vai valer 180 graus e o ângulo alfa vai valer metade. O que acontece? Se isso for verdade, você vai aplicar aquela situação que ele fala aqui do Teorema de Pitágoras. Realmente, a área C1 vai ser igual à área C2 mais a área C3. Ok? Mas o que acontece se eu aumentar esse arco aqui? Né? Se eu aumentar esse arco aqui, ó, se eu chegar a B para trás, por exemplo, se eu chegar numa nova configuração que eu vou fazer de azul, ó, daqui para cá está o alfa e daqui para cá está o alfa. O que aconteceu? O ângulo formado aqui, ele ficou maior que 180. Então, o alfa vai ser maior que 180. Consequentemente, essas outras duas circunferências vão ter áreas menores. Aqui, manipular esse círculo e tudo mais fica um pouquinho complicado. Então, eu montei o mesmo esquema que ele trouxe no GeoGebra e vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui eu não consigo desenhar, mas eu consigo apontar. Se você somar essas duas medidas, 7,19 mais 6,94, vai dar aproximadamente igual a esses valores aqui. Aí eu só vou pedir um pouquinho de compreensão para vocês, porque a quantidade de casas decimais que ele mostra no GeoGebra são 2, certo? Se ele mostrasse mais, o resultado da soma daria exatamente igual. Aqui está o que eu falei, ó. O ângulo aqui vale 180 graus. Se eu pedir para marcar aqui, ele vai marcar isso, ó. 180 graus. Aqui está o ângulo beta, marcando 180 graus, certo? E quando o professor fala que a área da pizza dele tem que ser maior que a área dos dois, isso vai acontecer se eu aumentar esse ângulo aqui. Observem nos valores das áreas que elas vão diminuir. Ó. As áreas diminuíram, certo? A área aqui está dando 3,91, 3,61. Vou tentar aproximar para 3 as duas. 3. As duas, 3, 3, 3. Beleza. 2,98 e 3 aqui. 3. Ok. Bem próximo de 3 as duas. Se eu somar a área desse círculo com a área desse círculo aqui, não chega nem perto da área do setor circular lá de cima. Isso acontece porque o ângulo alfa ele ficou maior do que 90 graus. Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Eu vou diminuir mais ainda esse ângulo. Olha o que aconteceu. Agora, a área do círculo, que seria o correspondente ao amigo 2, ficou maior que a área do professor. Então, o que tem que acontecer com o ângulo alfa? Ele tem que passar de 90 graus. Só que passar de 90 graus, aqui a gente tem que obedecer alguns limites. Quando você tem essa figura aqui, deixa eu voltar lá para o... Quando você tem essa figura entre o A e B, vou chamar o ponto aqui de C, entre A, B e C, você formou um triângulo, certo? E o limite para o valor dos ângulos de um triângulo, o maior ângulo não pode ser 180 graus, ele tem que ser menor que 180 graus. Né? Se ele passar disso, os outros dois amigos não vão ter nem pizza. Então significa o seguinte, que o menor valor que o alfa vai ter que assumir, o menor que ele pode assumir ali para que as pizzas sejam menores, né? Que a pizza do professor seja maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, o alfa tem que ser um ângulo maior que 90 graus. Como ele tem que ser maior que 90 graus? Eu descarto a letra A
descarto a letra B, porque não pode ser igual a 90. Se for igual a 90, a gente mostrou ali que as áreas vão ser iguais. Se ele for igual a 180 graus, se o alfa for 180 graus, isso só vai acontecer, considerando um ângulo escrito, né, se o arco de fora AB fosse 360. Então, alfa, para ser 180 graus, ele teria que ser igual a 2 vezes a metade do ângulo de fora, certo? Metade do arco lá de fora. Ou seja, ele teria que ser 2 vezes 180. 2 vezes 180. Né? Se o alfa, né, é 180, então o arco AB teria que ser igual ao dobro de alfa. Então, AB seria igual a 2 vezes 180, que é 360 graus. Se isso acontecer, a pizza do professor é só que existe, né? Então, significa que o ângulo alfa ele tem que ser menor que 180 graus. Porque se ele for menor que 180 graus, se ele for aqui, se você chegar no ponto onde você tem um triângulo aqui, e o ângulo que tem aqui é 179 graus, por exemplo, ainda sobrou aqui, né, nesse pontinho e nesse pontinho aqui, dois ângulos iguais de 0,5 graus. Isso sendo bem misericordioso, considerando que os amigos dele comeriam pizza. O ângulo alfa não pode chegar a 360 graus, porque como o alfa é um ângulo inscrito, o valor que ele pode assumir não vai ultrapassar 180 graus. E não vai ser 180 graus, porque se fosse 180 graus, entra na situação que eu disse antes. Você só teria pizza do professor. Consequentemente, só sobra aí para a gente a letra C. O ângulo alfa tem que ser um ângulo menor que 180 graus e maior que 90. Beleza? Acabou demorando um pouquinho mais, porque um pouquinho mais do que a gente precisaria para resolver realmente esse exercício, porque a gente precisa lembrar alguns assuntos e explicar. Ah, mas Rafael, na hora que eu estou fazendo a prova lá, eu não tenho 13 minutos para fazer a questão, eu concordo. Mas você fazer a questão e você explicar a questão são coisas diferentes. Leva um pouquinho mais de tempo para você explicar para alguém o que você está fazendo do que você fazer sozinho. Então é por isso que teve essa demora um pouquinho maior do que o necessário, talvez, para resolver a questão. Tá? Se você entendeu, deixa o like. Se não entendeu, assiste de novo ou escreve nos comentários aí que a gente mostra para vocês de outra forma. Ok? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você acertou essa questão ou marcou a mesma coisa que a gente aí, parabéns. Se não, aguarda. De repente o gabarito sai alguma coisa diferente e a gente tem que corrigir. Ok? Tchau, tchau para vocês e até a próxima.